Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil. Olá, eu sou a Danaê Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos? Os dados são bastante preocupantes, eles se assemelham a dados de 20 anos atrás no que se refere à exclusão escolar, um risco de nós, como país, regredir no que se refere ao acesso à educação. Uma população de uma vulnerabilidade tão grande que acaba não encontrando um significado na escola que faça com que seja um compromisso diário, fixo. Nós precisamos ressignificar também o papel da escola junto a essas famílias. O Pode Aprender quer tornar a sua jornada educacional cada vez mais enriquecedora e fazer a diferença no seu dia a dia. Por isso, convidamos você a participar de uma pesquisa que já está disponível aqui na descrição do podcast. Conte pra gente sobre a sua experiência com o Pode Aprender. Livro aberto. Só no primeiro ano da pandemia do coronavírus, mais de 172 mil alunos, entre 6 e 17 anos, abandonaram ou deixaram de frequentar a escola no Brasil. É o que apontou o relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento no final de 2020. O número de crianças e adolescentes fora da sala de aula subiu em 12% nesse período. As consequências da evasão escolar em crescimento no país estão entre as principais preocupações dos especialistas em educação. Um levantamento com profissionais de redes públicas de ensino feito pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, com o apoio do Itaú Social e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, mostra que cerca de 60% consideram a busca ativa de estudantes em abandono ou risco de abandono escolar uma das prioridades das redes municipais de educação. Uma ferramenta brasileira para a procura e acompanhamento dos alunos está na plataforma Busca Ativa Escolar, uma estratégia desenvolvida pelo Unicef e pela Undime para apoiar os governos na identificação de crianças e adolescentes fora da escola, rematriculá-los e acompanhá-los para garantir a permanência do vínculo escolar. Por isso, vamos conhecer hoje no Pode Aprender as principais estratégias dessas instituições para combater a evasão escolar no Brasil. Então, se prepare para suas anotações, porque é hora de se aprofundar no assunto. Pega a caneta. Participam do bate-papo no episódio de hoje a Júlia Ribeiro, oficial de educação do Unicef no Brasil, e o Luiz Miguel Martins Garcia, presidente da Undime e dirigente municipal de educação da Sudmenut de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Júlia, e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Dani, e ouvintes aqui do podcast, por ter a oportunidade de estar aqui dialogando e conversando com vocês. Também seja muito bem-vindo ao Pode Aprender, Luiz, e obrigada por aceitar o nosso convite. Danaê, a alegria é minha, sou um amante de podcast e é um time que agradece o espaço para discutir educação e, sobretudo, uma temática tão importante como a evasão escolar. Pois é, a evasão escolar que já era uma preocupação no país e ela foi intensificada com as consequências socioeconômicas da pandemia e também com a dificuldade de acesso ao ensino remoto para boa parte dos estudantes brasileiros. Então, eu gostaria de saber como que vocês enxergam esse cenário na atualidade. Acho que a gente pode começar pela Júlia. Obrigada, Danaê. O Unicef lançou uma publicação agora em final de abril, a partir dos dados da PNAD contínua e também olhando para a PNAD Covid, e que nós identificamos que em novembro de 2020, então, mais de 5 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos não tiveram acesso à educação no Brasil. Os dados são bastante preocupantes, eles se assemelham
a dados de 20 anos atrás no que se refere à exclusão escolar, um risco de nós, como país, regredir no que se refere ao acesso à educação. A exclusão escolar, quando a gente vai fazer todas as análises, né, ela vai mostrar que ela atinge aqueles mais vulneráveis, né? Quem já estava fora da escola ficou cada vez mais longe, quem estava na escola, mas sem condições de aprender em casa, também foi excluído. E aí a gente olha, identifica em especial crianças e adolescentes pretos, pardos e indígenas, que moram em especial nas regiões norte e nordeste do país. O mais importante que esses dados trazem é que ele aponta uma faixa etária, que é a faixa etária de 6 a 10 anos, né, de crianças entre 6 e 10 anos, que representam 41% desses meninos e meninas que estavam fora da escola. Crianças que, historicamente, o país tinha um maior quantitativo desses meninos e meninas na escola, ou seja, um percentual muito menor. E na pandemia, este grupo etário de crianças entre 6 e 10 anos, ele aparece com um percentual bastante significativo, né? Daqueles mais de 5 milhões, eles representam 41% das crianças e adolescentes que não estavam tendo acesso à educação em novembro de 2020. E para você, Luiz, como enxergar esse cenário na atualidade da evasão escolar? Quiser complementar, então, a fala da Júlia? Danae, eu acho que a Júlia traz algumas questões que elas são muito provocadoras no sentido da gestão, né? E como uma pessoa da gestão escolar, como um dirigente municipal de educação e presidindo uma entidade que represente os dirigentes, esse número é muito desafiador para a gente. Nós precisamos dar as respostas, encontrar as ferramentas e fazer com que esta exclusão seja revertida no menor prazo possível. Nós temos na escola, tradicionalmente, um processo materializado em um prédio, né, em um edifício, tem endereço, tem rua, número, enfim. Isso precisa agora ser ressignificado. Mas nós precisamos, para inclusive fazer essa ressignificação, nós precisamos do aluno de volta, né? Nós precisamos ter esse aluno para que a partir daí a gente possa compreender muitas questões. Nós precisamos ter esse aluno de volta. A partir desta retomada do aluno, nós teremos condições de compreender o que fez com que ele se distanciasse nesse tempo de pandemia. Nós temos alguns indicativos, nós temos a questão da exclusão digital, e nós sabemos da importância, né? O DIME fez uma série de pesquisas, e ficou nítido que a educação ela aconteceu pelo envio de material impresso, acompanhado de orientações por aplicativos de celular. Então, quem não tinha o aplicativo, mesmo recebendo o material, tinha condições mais restritas de desenvolvimento. E quando nós olhamos para 41% destes 5 milhões que ficaram sem dar responsividade às ações nesse período, como crianças de 6 a 10 anos, nós estamos falando de um grupo que tem menos autonomia para lidar com as tecnologias, dependem mais de um suporte da família, a educação infantil, inclusive a restrição quanto ao tempo de uso de tela. Então, nós precisaríamos ter aí as famílias desenvolvendo as ações e a escola entrando em contato com a família. Isso explicita muitas lacunas que nós já tínhamos, que nós já conhecíamos, mas que tomaram uma dimensão muito maior nesse momento. O desafio da gestão é não só trazer a lacuna entre os aproximadamente 1 milhão, 1 milhão e 100 mil crianças, jovens, adolescentes e adultos fora da escola, mas como também diminuir esse número e qualificar esse processo. Prioridade absoluta, e o que nos anima é compreender também que na última pesquisa feita pela Undime, respondida por mais de 60% dos dirigentes municipais de educação do país, das redes municipais, a questão desta evasão e de um processo de busca ativa destes alunos, ela surge como uma das prioridades. Isso é muito bom, porque mostra que nós estamos inconformados com esse número. Falando em busca ativa, a plataforma Busca Ativa Escolar, que tem como principal objetivo realmente combater essa evasão. Gostaria que vocês comentassem um pouco o que é essa plataforma. O país como um todo, ele vinha avançando no que se refere ao acesso de crianças e adolescentes na escola, né? E aí a gente tinha esse quantitativo aí de 1,1 milhão de crianças que estavam fora da escola ainda antes da pandemia,
E durante a pandemia, né, nesse último dado que nós temos da PNAD Covid 2020, esse número ele é de mais de 5 milhões de crianças e adolescentes que tiveram seu acesso à educação negado. Então, é importante ter um olhar voltado para esses meninos e meninas, de modo que o vínculo com a escola ele não se rompa. O professor Luiz trouxe em um outro ponto essa questão da importância da gente ressignificar o espaço físico escolar. E a gente tem trazido, no âmbito de toda a estratégia da busca ativa escolar, esse mote, né? Antes da pandemia, a gente sempre utilizou o fora da escola não pode, né? Entendendo que o local de cada criança e cada adolescente, ele é na escola, a escola ele é um ambiente de proteção que, inclusive, contribui para assegurar um outro conjunto de direitos. Na pandemia, a gente adaptou esse mote, trazendo de que fora da escola não pode, mesmo que a escola esteja funcionando em outros formatos. Ou seja, compreendendo toda a atividade educativa ofertada pela escola para além do próprio espaço escolar, né? Compreendendo as atividades remotas também como um acesso à educação. São meninos e meninas que correm o risco de perder o vínculo com a escola e retomar esse vínculo, ele é muito mais difícil. Então, o Unicef e Undime, a gente já tinha desenvolvido essa estratégia que se chama Busca Ativa Escolar, que hoje nós temos mais de 2.800 municípios brasileiros que fizeram adesão, temos a adesão também de 23 estados brasileiros que estão trabalhando fortemente para assegurar que esses meninos e meninas que estejam fora da escola ou que sejam identificados a possibilidade de romper esse vínculo com a escola, que eles sejam rapidamente identificados como uma situação de negação de direito, de exclusão escolar, que sejam compreendidos os motivos que fazem com que esses meninos e meninas estejam fora da escola, que seja acionado o sistema de garantias de direitos, porque muitos desses meninos e meninas estão fora da escola não por questões específicas relacionadas somente à área da educação, ou seja, somente a área de educação não vai ser o setor quem vai conseguir dar a resposta a todas essas questões, mas a gente precisa das diferentes áreas trabalhando de forma conjunta para enfrentar esses diversos motivos que se referem, por exemplo, a trabalho infantil, gravidez na adolescência, questões relacionadas à violência, né, e negação de outros direitos. É fundamental a estratégia Busca Ativa Escolar, ela é uma estratégia, uma metodologia social, uma ferramenta tecnológica que é gratuita aos municípios e estados brasileiros, no qual contribui para essa organização e uma resposta intersetorial no que se refere ao direito de crianças e adolescentes, e aí a gente está olhando inicialmente para um direito que é negado, que é o acesso à educação, e compreendendo as diferentes causas para garantir que esses meninos e meninas, que rapidamente eles sejam retornados e que todo o sistema de garantia de direito seja acionado para garantir a permanência desses meninos e meninas na escola. Luiz, quem não aderiu à plataforma, como que deve fazer para aderi-la? A adesão, ela implica num processo muito além de simplesmente ter uma ferramenta. É um processo de consciência, de direito educacional, do cumprimento desse papel cidadão. É importante que o secretário de Educação faça contato conosco, né, faça contato já com o prefeito, mostre sobre a importância. Existe todo um conjunto de orientações que toda a equipe técnica vai ser dado. Depois essa adesão, ela é feita aí com assinatura, na anuência assinatura do prefeito, e é um processo muito interessante, porque ela permite um trabalho conjunto. É importante dizer que a equipe da educação tem que estar consciente de que não é uma iniciativa apenas sua, ela vai envolver também um trabalho intersetorial. Isso é o que tem de mais rico nesse trabalho da estratégia da busca ativa, porque vai ser um trabalho desenvolvido conjuntamente com a Secretaria de Saúde, com as equipes, né, que fazem aí os atendimentos domiciliares, vai ser desenvolvido junto com a equipe de assistência social. Então é uma ação muito integradora. De forma bem objetiva, é necessário entrar na plataforma, pedir adesão, fazer essa conexão com o grupo local e, a partir daí, então, você terá toda a capacitação com a equipe da busca ativa. Veja a importância da ferramenta. Nós realizamos a nossa 5ª onda de pesquisa Undime,
que são pesquisas que têm orientado as ações durante a pandemia e ajudado a construir políticas educacionais. E nesta pesquisa, nós perguntamos como que era feito essa busca e essa percepção dos alunos que não estão acompanhando as atividades escolares desde o início da pandemia. 71,8% indicaram que é por meio do buscativo escolar, 27,5% por meio de outras estratégias e apenas 0,7% disseram que não estão realizando. Apesar do número muito pequeno, 0,7%, nós já acendemos luz vermelha, já estamos identificando, já estamos fazendo contato com esses municípios para que eles possam fazer imediatamente esse processo de busca ativa. E tão importante quanto trazer o aluno de volta para a escola é não perdê-lo. E a plataforma permite, pelo processo de monitoramento, acompanhar a vida desse aluno. Isso, para mim, é o mais importante, porque não faz nenhum sentido trazê-lo. Eu posso trazê-lo sem nenhum compromisso, e aí não tem significado para nós. Ele precisa voltar, encontrar na escola o seu significado, e a partir daí nós vamos monitorando. Porque nós tratamos, muitas vezes, com uma população de uma vulnerabilidade tão grande que acaba não encontrando um significado na escola que faça com que seja um compromisso diário, fixo. Nós precisamos ressignificar também o papel da escola junto a essas famílias. Eu gostaria de saber se a gente pode citar alguns exemplos para os nossos ouvintes, exemplos bem-sucedidos, né, do combate ao abandono escolar e também desse fortalecimento do vínculo que estão acompanhando as cidades e as escolas nos últimos meses. Tem algum exemplo positivo que a gente pode trazer para os nossos ouvintes, Luiz? Nós temos muitas ações acontecendo no Brasil todo. Nós tivemos agora um número, nesse período de pandemia, nós tínhamos um desafio. E esse desafio a Undime me colocou para inúmeros parceiros do terceiro setor, inclusive, que era a gente compreender, ok, nós temos um processo de construção de proposta pedagógica, mas como nós vamos saber se está chegando ao aluno ou não estão? Nesse momento, foi estabelecido o buscativo em tempos de crise, que permitiu fazer o primeiro, e vou dizer, o único grande mapeamento que a gente tem, né, desse processo durante o período da pandemia. E aí nós temos como maior exemplo disso foi o número de rematrículas. Mesmo em ano de pandemia, com toda essa dificuldade da estrutura parada, nós tivemos mais de 85 mil rematrículas, mais precisamente 85.909 rematrículas. Ou seja, isso mostra o quanto é fundamental. E cada rematrícula é uma vida que a gente tem um resgate da perspectiva, né? Nós tivemos neste ano de 2021 mais de 2.800 municípios fazendo adesão à buscativa escolar, e tivemos 23 estados também neste processo. Mais do que isso, buscativa virou um sinônimo de uma ação de inconformismo com o distanciamento das crianças em relação à escola. Então, são dados que mostram de forma coletiva a importância e o exemplo de como essa ação transforma vidas. E aí nós, com relação ao processo de histórias individuais, elas são muitas e estão refletidas em várias ações aí que eu tenho certeza que a Júlia consegue até repercutir melhor que eu, e toda a equipe técnica que acompanha pode repercutir as histórias isoladamente até melhor que eu. Então, Júlia, seguindo a fala do Luiz, que exemplos que a gente pode trazer para os nossos ouvintes? Para além desses canais que ele trouxe, de que os municípios podem tirar dúvidas sobre os processos de adesão, como que é feito, mas todo o processo ele é feito dentro do site mesmo. Então, quem acessar buscativaescolar.org.br vai ter a possibilidade tanto de fazer a adesão à estratégia com os dados do prefeito, obviamente, com a autorização dele, compor esse time no município que vai trabalhar para enfrentar a exclusão escolar e mais do que a exclusão escolar, né, trabalhar para a garantia de direitos de crianças e adolescentes, bem como vai ter acesso a um conjunto de materiais que apoiam a implementação da estratégia nos municípios e nos estados, um curso à distância
para os diferentes perfis de atores que atuam na estratégia, bem como toda essa revisitação à estratégia que a gente chamou para esse momento de situação de crises e emergências, no qual a escola ela entrou no centro da estratégia, né? Então, trazendo muito o papel da escola no que se refere à atuação neste momento de pandemia, com relação a ações de acolhimento e cuidado, inclusive para compreender os desafios vivenciados. Então, eu tinha falado aqui antes sobre a questão do vínculo, né, com a escola, que neste momento, inclusive de pandemia, ele não deve ser rompido, e a frequência, inclusive, compreendida de forma mais ampla. Então, a gente tem um conjunto de ações desenvolvidas e tem um conjunto de municípios que faz o acompanhamento da frequência, né, desde o recebimento das atividades educativas, também olhando para a questão do recebimento de cartão alimentação ou de outros benefícios que essas famílias estejam recebendo neste momento, para que rapidamente, uma vez de que essa família não apareça, a escola perca esse contato com o estudante e sua família, que rapidamente um outro conjunto de atores, né, que contribuem para a garantia de direitos no município, ele seja rapidamente acionado no sentido de fazer com que esses meninos e meninas retomem as atividades escolares. No site também a gente tem uma aba de notícias com um conjunto de experiências que certamente apoia e inspira outros municípios ou outras escolas a também realizarem ações semelhantes, né? Eu acho que o mais importante da estratégia é a gente pensar que ela é uma metodologia social construída de forma conjunta com municípios, né, na época da sua construção, ou ela é continuamente adaptada e revisitada através desse processo de diálogo e de escuta que a gente mantém de forma muito mais próxima com municípios e estados que estão implementando a estratégia. Mas ela é tão mais efetiva à medida que ela efetivamente se adequa a diferentes realidades. Nessa aba de notícias, a gente tem juntado e organizado um conjunto de experiências que tem olhado de que forma que as áreas, em especial de educação, assistência e saúde, podem, de forma colaborativa, trabalhar para garantir que esses meninos e meninas estejam na escola, e uma vez que eles estejam na escola, compreendendo a escola nesse formato mais amplo, independente de onde que ela aconteça, de depender das diferentes situações que estamos vivenciando no país em relação à pandemia, garantir que esses meninos acessem e permaneçam na escola. Múltipla escolha. Chegamos ao momento do podcast em que eu peço aos nossos convidados para deixarem dicas de leituras, de outras atividades, de filmes, né, como forma de estender o tema do episódio de hoje. Então, professor Luiz, quais dicas você teria para indicar aos nossos profissionais da educação? Danaê, eu, como um apaixonado por podcast, quero iniciar minhas indicações por um podcast. Eu quero indicar o Conta Aí Undime, é o podcast da Undime, que atualiza questões importantes, acontecimento, né, no tempo dos seus acontecimentos. Então é uma ferramenta como esta aqui que a gente está, nesse momento, construindo conjuntamente, mas também gostaria de deixar a indicação aí do filme O Menino que Descobriu o Vento. Eu acho que ele traz um pouco dessa discussão sobre o nosso poder de transformação, o poder da descoberta, o poder da escola na transformação das histórias. E, por fim, também, para fechar a trilogia, eu quero indicar um livro, Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Eu acho que esse é um momento importante de nós, professores, educadores, gestores, olharmos para os fundamentos, para as questões que fundamentam a nossa ação, a nossa reflexão do porquê nós fazemos as coisas. E o Pedagogia do Oprimido, ele mostra muito disso. Ele fala do outro, né? Ele fala da questão do ensino e da aprendizagem baseado no amor, no diálogo, na esperança. E é isso que nós precisamos hoje sempre, né? Fazer educação é cuidar de gente sendo cuidado por quem nós cuidamos. Um grande abraço e assim, um prazer participar com vocês nesse momento. E, Júlia, quais são as suas indicações? Então, eu queria convidar aí os
profissionais de educação, professores e todos aqueles que nos ouvem para entrar no site da Busca Ativa Escolar, né, o buscaativaescolar.org.br. Lá a gente tem um conjunto de materiais muito significativos voltados aí para o enfrentamento da cultura de exclusão escolar, no qual todas essas reflexões que o professor Luiz trouxe tem muito sentido e dialoga muito com a estratégia como um todo. Então, convidar aí para conhecer esses materiais, para, sobretudo, entrar nos dados que a gente tem lá no site, que olham para abandono escolar. Então, olhar para os dados do abandono escolar ainda anterior à pandemia, porque a gente está falando do censo escolar de 2019, mas olhando como estava a situação do seu estado, do seu município, da sua escola, para que possa efetivamente conhecer a situação e agir, atuar, ser um agente de mudança nesse processo para a garantia efetiva do direito à educação de meninos e meninas. Mas eu também queria fazer um convite especial, para, mesmo no site, para que os professores e os profissionais da educação aqui conheçam um conjunto de materiais que nós desenvolvemos para que sejam realizadas campanhas relacionadas ao enfrentamento da exclusão escolar. Então, a gente tem também lá um conjunto de materiais em áudio, podcasts lindíssimos que podem ser disseminados junto a toda a comunidade escolar, nessa convocatória de que lugar de criança e adolescente ele é na escola, então que podem ser utilizados por vocês, que podem ser escutados e que podem ser trabalhados também junto às nossas crianças e adolescentes. Então, deixo aí esse especial convite. Os dados que eu mencionei aqui para vocês, então eu gostaria de deixar essa publicação, que é o cenário da exclusão escolar no Brasil, que você também encontra tanto no site da buscaativaescolar.org.br, como no site do Unicef, o unicef.org.br. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de dialogar, e contem sempre com a gente, com a oportunidade de conversar, de diálogo, de troca. Obrigada. Diversão para casa. Aproveitando, então, para encerrar o nosso podcast de hoje, a Júlia já trouxe um canal, né, de contato, o site da Unicef. Eu gostaria de saber também do Luiz se tem algum canal de contato, alguma rede social, algum site ou o próprio e-mail pessoal, para que os ouvintes que estejam interessados em ainda dar continuidade a respeito do tema, se quiserem trocar um bate-papo contigo, Luiz, como que eles podem te encontrar? Todas as nossas ações, elas podem ser acompanhadas e também nós podemos estabelecer interações a respeito das ações por meio do site da Undime, é undime.org.br, assim como a plataforma da Undime, convivaeducação.org.br, e quem quiser fazer alguma discussão mais profunda, por meio do nosso site tem todos os nossos dados de e-mail, redes sociais. Nestes tempos de comunicação virtual, né, nosso poder de alcance aumenta muito. E quero agradecer muito a todos os ouvintes do podcast e a toda a equipe, e agradecer por ter dedicado este espaço a uma causa tão nobre como a busca ativa escolar, como o combate à evasão, enfim, como a valorização da vida plenamente, porque sem educação não existe vida plena. E, Júlia, além do site da Unicef, como que o pessoal pode entrar em contato contigo? No próprio site da Busca Ativa Escolar, a gente tem à disposição e-mail, o telefone 0800 e o WhatsApp. Então, essa é a forma mais simples e mais rápida de nos conectar e da gente aproximar aí os diálogos futuros. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de conversar um pouco, e espero que a gente tenha a possibilidade, tanto com vocês como com todos os ouvintes, de aproximar aí esses diálogos e interações por meio do site da Busca Ativa Escolar, do Unicef e da própria Undime também. Perfeito. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada, Luiz. O Pode Aprender agradece a participação dos nossos convidados de hoje e obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br.
Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site da editora Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição de banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.